aqui de hoje é o lançamento oblíquo, ou podemos falar também do movimento de um projétil, né, sobre a ação exclusiva da gravidade, né, não temos nenhuma outra interação, ação ou nenhuma outra força envolvida. Esse é o tema que nós vamos abordar na aula dentro do estudo do movimento dos corpos, né? Logicamente aqui considerando esses corpos como sendo partículas, né? Essa é a parte da disciplina aí que nós estamos trabalhando, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas situações. Antes de entrar na discussão do movimento em si, as equações, né? Estudar tudo ali relacionado, vamos dar uma olhadinha aqui em uma apresentação, né? Em uma simulaçãozinha que eu gosto muito de usar do PET, né? Do grupo ali, eu até vou tentar ajustar aqui para a gente a câmera, né? Um pouquinho só para vocês verem aqui a referência, o grupo PET. Vamos lá, aí sim, né? E analisar um pouquinho esta simulação em si, ok? O que nós temos aqui, né? O que nós podemos trabalhar aqui nesse caso? Vejam só, eu vou lançar aqui o projétil e vamos olhar o que acontece com esse projétil, né? Nós temos aí a trajetória, né, que seria ocupada aí, ou o conjunto, né, de posições ocupadas por essa partícula, aqui no caso uma bola de canhão. E vejam só, nós já temos aqui uma ideia, né, um dado aqui importante, que é a forma dessa trajetória. Vejam que é uma trajetória parabólica, né? Um arco de parábola, uma parábola, aqui mais propriamente uma parábola, né? Com uma concavidade voltada para baixo. Então isso aí, vocês que já estudaram funções, né, em algum momento aí, sabem muito bem identificar esses elementos, né? Vocês viram isso aqui dentro do estudo ali da matemática, do cálculo, seja qual for o nível aí de estudo no campo da matemática, né? Então nós já temos uma ideia em relação à trajetória, nós podemos já verificar isso aqui no nosso gráfico, ok? Além disso, é interessante do ponto de vista agora da física, a gente avaliar os vetores, né? Eu vou pegar aqui tanto o vetor velocidade como o vetor aceleração. Primeiro o vetor velocidade, mas aqui pegando as componentes e não o vetor velocidade total. O mais interessante aqui para a gente são as componentes. Então se eu lanço aqui de novo esse objeto, vejam só, observem bem o que acontece com o vetor velocidade, né? Aqui ele está decomposto uma componente no eixo X, né, na horizontal, e outra na vertical. Fiquem observando o que vai acontecer, principalmente com a componente na vertical, né? Olha, quando ele sobe ali até uma certa altura, o vetor velocidade, né, y, vamos chamar assim, essa componente na vertical, ele vai diminuindo, e ele zera ali no ponto da altura máxima e depois ele inverte de sentido e começa a aumentar novamente, só que no sentido oposto, né? É como se eu tivesse aqui, do ponto de vista do movimento na vertical, um corpo que é lançado para cima, ele sobe até uma altura máxima, ele precisa parar para depois começar a descer. Então instantaneamente ali ele para, depois começa a cair. Então vejam só, outro ponto aqui interessante da gente avaliar é que o vetor, né, a componente x ali do vetor velocidade, a componente horizontal, ela permanece sempre a mesma. Então veja, ó, se você observar apenas a componente horizontal, ela não muda, né? Durante todo o movimento aí do projétil, né, ela permanece a mesma. Isso porque nós só temos aceleração aqui, como eu disse que a gente está considerando só a ação da gravidade, né? Então nós só temos a aceleração gravitacional. Nós não temos mais nenhum outro tipo de aceleração aqui no problema, certo? É claro que essa trajetória ela seria diferente se a gente considerasse uma certa variável que eu vou colocar aqui para a gente. Mas antes disso, vamos aqui, para vocês verem que não tem relevância também, eu aumentar o diâmetro, né? Vou aumentar o diâmetro aí da bola, veja que a trajetória é a mesma, não mudou em nada, né? Posso também aumentar a massa, se eu aumentar a massa e arremessar, também não vai mudar nada, não depende dessas variáveis. Isto por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui com uma situação onde nós não vamos considerar a resistência do ar, né?
Se nós considerarmos a resistência do ar como aparece aqui para a gente, muda completamente de figura. Vocês vão ver, ó. Inicialmente, o mesmo caso que eu havia lançado, né? Mesma massa e mesmo diâmetro. Olha a diferença da trajetória, né? Olha como é a influência da resistência do ar, que inclusive é o caso mais real, né? Digamos assim, é o que está mais próximo da realidade, mas é bem mais complexo também de escrever, né? Mas olha como tem uma influência grande, né, no movimento da partícula, do projétil, né? No caso aqui da bala de canhão. Então, é algo muito diferente do ponto de vista aqui do que a gente está avaliando, né? E tem mais, se eu aumentar a massa, olha só, isso terá influência. Veja, aumentei a massa, inclusive vai acertar o alvo ali, vamos ganhar estrelinhas, né? Já é diferente do que eu tinha antes. E se eu aumentar o diâmetro, mantendo aquele mesmo valor de massa, já mudou novamente de figura, né? Não ganhamos estrelinhas. Vou voltar aqui para o diâmetro, não, vamos deixar nesse máximo e vamos voltar para a massa como estava no início em 5 kg, para vocês verem que nesse caso a situação já será também diferente, vejam só, né? Então, a situação, ou melhor, quando a gente considera a resistência do ar, a massa passa a ser importante, a forma do corpo passa a ser importante. Essa questão do diâmetro aqui é só para a gente entender o quê? Que a forma do corpo está mudando, consequentemente ele vai sofrer, isso vai ter impacto, né, do ponto de vista da resistência do ar, né? Então, isso é uma complexidade maior no problema. Mas o que nós vamos analisar? Eu queria mostrar isso para vocês, mas o que nós vamos analisar de fato é o caso, né, do movimento aqui, sem considerar a resistência no ar. Então nós vamos voltar, aqui vamos voltar para a condição que estava inicialmente, né? Então nós vamos avaliar esse caso, né? Vamos estudar aqui esse caso mais simplificado, quando o movimento acontece sem a consideração da resistência do ar, ok? Como eu já mostrei para vocês, do ponto de vista aqui dos componentes, né, nós temos a velocidade, mas é importante observar aqui, ó, a aceleração. Então, esse em amarelo está representando para a gente a aceleração da gravidade, né? Veja que ela se mantém, né, o vetor se mantém o mesmo aí. O que está variando é única e exclusivamente nesse caso a componente vertical da velocidade, tá vendo? E ela varia justamente porque existe uma aceleração na vertical, né, no sentido oposto em relação ao início ali da componente da velocidade vertical, né, que é a aceleração da gravidade, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Mais um detalhezinho, a gente poderia lançar aqui mais de uma e comparar em instantes diferentes, né? Vejam só, aqui continua a mesma coisa em relação à componente x da velocidade, em relação à aceleração, mas olha a componente y, né, da velocidade em cada um desses 3 instantes que eu estou considerando. Eu pausei aqui, é como se eu tivesse uma fotografia do movimento, né, analisando o que está acontecendo. Então aqui, ó, tem uma componente vy, né, na vertical para cima e muito maior do que eu tenho aqui, né? Porque a ação o que acontece? Como eu tenho uma força e consequentemente uma aceleração contrária a esse movimento na vertical, vai diminuindo o módulo da velocidade até que na altura máxima o vy seja zero e a partir dali ela começa a cair e consequentemente vai aumentar essa componente y da velocidade. Só que agora na vertical para baixo. Vou deixar seguir, ó, mais um pouquinho. Veja só, né? Ó, aqui. Se eu conseguir, ó, vou aqui no TET aqui, a gente consegue chegar nesse ponto para essa bolinha quando ele está na altura máxima e consequentemente a componente y da velocidade é zero. Então veja que a simulação ela enriquece muito aqui a discussão e nos ajuda a entender muito bem, né? E olha a componente y da velocidade aumentando, né, devido à ação da gravidade quando ele está, digamos, caindo, né, na segunda metade aqui da nossa trajetória, beleza? Vamos para a discussão aqui agora, uma discussão mais do ponto de vista, vamos colocar aqui, deixe só eu ajustar aqui para a gente, e aí a gente continua, né? Beleza. Então, vejam só,
vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos, né? Nós já vimos o seguinte, nós já vimos que... Aqui vai. Nós temos, quando eu considero o movimento sem aceleração, ou seja, que a velocidade é constante, nós sabemos, nós temos esse tipo de função, né? É uma função que me dá posição em cada instante. Apesar de estar omitido aqui o x de t, né, para ficar como fx, fy, que vocês costumam estudar geralmente, né? Mas é a posição em cada instante de tempo, certo? É isso que nós temos. E essa velocidade aqui, Vx, ela é constante. Quando é constante, nós temos esse tipo, então, de função que me dá a posição, né? E esse tipo de movimento é chamado de movimento uniforme. Em que aspecto? Porque a velocidade é constante. Quando o vetor velocidade é constante, a gente ainda pode chamar de movimento retilíneo uniforme, indicando isso, né? Que é um movimento. Eu não quis colocar o retilíneo aqui porque nós estamos tratando um movimento composto e vamos entender depois por que a gente pode usar isso aqui, tá bom? Do ponto de vista aqui quando tem aceleração, mas é uma aceleração constante, nós temos mais algumas equações, né? Eu só troquei aqui de x para y porque é conveniente a gente usar aqui no exercício. Mas a letra que você vai usar aqui, tanto faz, pode ser x, y, z, s, p, né? Mas comumente a gente acaba utilizando essa para aplicar no tipo de problema que a gente está tratando. Então aqui é um caso onde nós temos aceleração, né? Ou seja, a velocidade está variando. Lembra que o conceito de aceleração é justamente a variação do vetor velocidade, né? Então se o vetor velocidade está variando, nós temos aceleração. Só que não é uma aceleração qualquer, não é uma aceleração variável. Nesse caso, a aceleração ela é constante, né? Então nós temos aqui o move, né? Movimento uniformemente variado, que quer dizer o quê? Que a velocidade varia, mas de tal forma que a aceleração ela é constante. Outras equações que nós temos aqui, né? É da velocidade em função do tempo, como agora ela varia, então esperava que teria também uma equação desse tipo para ela. E além disso, nós temos também a chamada equação de Torricelli, né? Que aí relaciona aqui um deslocamento nessa coordenada, né? na vertical aqui no caso, ou coordenada y, dependendo de ser vertical ou horizontal aqui, e relaciona isso com a velocidade inicial e final. Esse final, é claro, é naquele instante que a gente está considerando. É isso que é importante aqui para nós, tá? Aí é que está o grande X da questão aqui para nós, né? Nós vamos utilizar esta equação para descrever o movimento na horizontal, enquanto vamos utilizar esse conjunto de equações para descrever o movimento na vertical. E o legal é que nós podemos fazer isso nesse problema, porque no caso do lançamento aí de objetos, né, desse tipo, esse movimento de projetos que a gente está analisando aqui, todo o movimento se dá num plano vertical que é definido pela direção do vetor velocidade inicial. E a minha aceleração ela é toda na vertical também, ela não é capaz de produzir uma variação na velocidade lateralmente, apenas na vertical, certo? Por isso nós podemos tratar de forma independente o movimento na horizontal e o movimento na vertical. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Eu já adianto para vocês que eu vou trabalhar muito com manipulação de equações. Então é uma aula aqui que requer muita atenção, né? Essa manipulação é como se eu estivesse resolvendo um exercício literal, e qualquer coisa pausa o vídeo, revê algum pedaço, volta, né? Vê quantas vezes for necessário para compreender bem, né? É o que é mais importante. E o que nós temos aqui? É um movimento, né? E nós vimos lá, aqui pegando um print daquela tela, do que nós tínhamos, nós vamos considerar que o eixo X ele é positivo aqui na horizontal para a direita, né? A direção horizontal a gente chamando de X, positivo para a direita, o sentido para a direita, e o Y, desconfigurou aqui um pouquinho, vamos voltar para ficar tudo muito bem, agora sim, e o Y, né? Na vertical, positivo para cima. Por que isso é importante? Principalmente em relação ao Y. Que tudo aquilo que estiver colocado em oposição ao sentido para cima, a gente tem que lembrar que o sinal deve ser o quê? Negativo. Tá? Então isso é determinante aqui para a gente resolver o nosso problema, né? Aqui nós temos a velocidade inicial. Veja que ela é uma velocidade que ela não está nem na horizontal nem na vertical, né? Por isso que recebe esse nome aí de oblíquo, esse tipo de lançamento, né? Então
Então nós podemos, já que vamos tratar aqui cada movimento, né, independente na horizontal e vertical, nós devemos decompor esse vetor velocidade inicial nas suas componentes. Uma componente na horizontal, que nós vamos chamar aqui de V0x, né, e uma componente na vertical, que nós vamos chamar aí de V0y, certo? V0x e V0y, ou seja, as componentes do vetor V0 na direção horizontal, que eu estou chamando de x, e na direção vertical, que eu estou chamando de y, ok? Como o vetor velocidade aqui na direção x ele é constante, o módulo, né, da velocidade inicial, na verdade até o vetor como um todo, né, inicial e o final ou em qualquer outro instante vai ser sempre o mesmo. Então ao invés de chamar de V0x, eu posso já chamar logo de Vx. No caso do y, V0y, ou da velocidade ao longo do eixo y, né, da vertical, eu já não posso fazer isso. A gente viu que vai variando justamente porque eu tenho aceleração nessa mesma direção, né? E escrevendo aqui essas componentes, como é que a gente pode escrever? Quem tiver dúvida, só usar lá o triângulo retângulo, né? Trigonometria do triângulo retângulo, dar uma olhadinha nisso aí, relembrar. Mas aqui é como se eu tivesse um triângulo retângulo, ó. Eu poderia escrever esse V0y de cá, né? E aí eu teria o V0x, ou o Vx, como a gente está chamando, e o V0 aqui fechando então esse triângulo retângulo. Quando eu faço o lado que ajuda a fazer o ângulo é cosseno. Então o cosseno ficaria quem? Seria o cateto adjacente pela hipotenusa, não é? Então ficaria Vx sobre V0. Isolando o Vx fica V0 vezes o cosseno, né? E a componente y ali da velocidade inicial, pelo mesmo motivo, né, o seno do ângulo aqui, estou chamando de θ para ser um ângulo qualquer, no exercício aqui, ou no nosso exemplo, é 65, mas um ângulo qualquer estou chamando de θ, né? O seno desse ângulo θ seria o cateto oposto, que seria então o V0y, pela hipotenusa que é V0. Isolando o V0y fica V0 vezes o seno, ok? Então é bem tranquilo, mas quem tiver dificuldade, dá uma olhadinha nessa questão aí. Aquela mesma figura que a gente tinha visto, né? Agora destacando aqui mais alguns pontos, veja só, aqui eu tenho o Vx e o Vy nesse instante. Se eu pego um instante posterior, esse Vx já tem, ó, o tamanho do vetor está relacionado com o módulo dele, né? Então, um módulo muito menor do que eu tinha nesse outro instante aqui, certo? Mas o Vx permanece o mesmo nesse problema que nós estamos tratando, né? Não há variação ao longo do eixo x, da horizontal. Então, novamente se mantém. E o Vy agora, ó, é como se eu estivesse na continuidade, aqui na descendente, vamos dizer assim, da nossa trajetória. E agora inverteu, né, o sentido da velocidade. Nesse ponto aqui de altura máxima, a velocidade y, né, a velocidade na vertical, ela se anula. E aí tem a inversão do sentido. Isso deve acontecer, inclusive já era esperado, né? Então, nós estamos tratando aí esse nosso problema, e veja só, aqui destacando, né, esse ponto que eu acabei de falar, onde a componente y da velocidade se anula, quando ele vai inverter o sentido do vetor velocidade y, né, essa componente y, e aqui eu tenho em amarelo a aceleração. E a aceleração aqui é a aceleração da gravidade. Lembrem-se de um detalhe, né? Como nós estamos adotando o eixo vertical positivo para cima, então quando eu for considerar nas equações, vai aparecer um sinal de menos lá, acompanhando o módulo de g. Por quê? Porque eu adotei positivo para cima. Ah, professor, se eu quiser adotar positivo para baixo, pode? Pode. Só que você tem que depois inverter o sinal, então, da velocidade inicial y. Isso é uma escolha. Só que eu tenho que adaptar tudo que está no meu problema em relação à minha escolha. Geralmente, nesse tipo de lançamento, a gente adota positivo para cima e no eixo x ali positivo para a direita. Mas pode ter algum caso específico onde seja mais conveniente adotar de outra forma, ok? Pegando o primeiro caso aqui, que é o tempo de subida, né? Como eu disse para vocês agora, acabamos de ver, nesse ponto aqui onde é a altura máxima, a velocidade y é zero, né? O módulo da velocidade y, né? Da componente da velocidade, que a gente está chamando de Vy. Nesse ponto de altura máxima é zero, onde vai haver a inversão de sentido, né? Então, se eu partir dessa equação que nos permite estudar a velocidade, né, em função do tempo, olha, eu tenho V em cada instante de tempo.
V0 é a velocidade inicial, seno de θ, o ângulo inicial de lançamento é algo conhecido. A aceleração a gente viu que é a aceleração da gravidade, só vamos aqui substituir, adaptando também convenientemente, né, a questão do sinal, né? E a velocidade lá naquele ponto de altura máxima é zero. Então o que nós podemos escrever? Seria então V0 seno de θ, mais, eu fiz questão de deixar aqui bem escrito para vocês, ó, mais menos G, né? Menos G, mais, por que menos G? Porque o G está considerado para baixo, enquanto o meu eixo positivo é para cima, por isso desse menos, né? Menos G vezes o TS. Por que eu chamei de TS? Porque eu quero calcular o tempo de subida. Como eu estou pegando esse ponto, que é de altura máxima, que a velocidade é zero, eu vou calcular o tempo para o projétil aqui, até ele chegar a esse ponto. Em que instante t ele chega nesse ponto? Será um cálculo aqui como se estivesse resolvendo um exercício sem números, sem substituir números. A gente geralmente faz isso para esse tipo de problema, tá? E o que nós vamos obter aqui você não precisa decorar, mas precisa entender como eu cheguei naquele ponto. Tem gente que decora, né? Eu acho que não há necessidade, apenas acompanhar, entender o raciocínio e aplicar e saber fazer o que eu estou fazendo, mesmo como depois a gente estiver considerando com números ou não, tanto faz aí nesse sentido, tá bom? Mas se quiser usar pronto depois também funciona, obviamente, né? Isolando aqui então, eu passo para o outro lado, tá negativo, passa positivo. Eu passo o meu G agora então dividindo, né? Então nós temos que o tempo de subida, o tempo para chegar até lá o ponto de altura máxima, depende da velocidade inicial, de G, que para pequenas altitudes ele tem valor constante, né? Que é a aceleração da gravidade, e o seno de θ, e o θ também é o ângulo inicial de lançamento. Então, ou seja, só coisas que são constantes. Então depende do ângulo de lançamento, depende de G, que é constante para pequenas variações de altitude, e V0 também, que é algo inicial dado aí para a gente, né? Então esse é o tempo de subida, ok? Como eu disse, se tiver dificuldade em algum ponto, vocês estão num vídeo, então pause o vídeo, volte, revise, reveja, né? E ver se está tudo tranquilo para vocês. E o tempo total? O que é o tempo total? É o tempo para voltar à altura de lançamento. Então, eu quero calcular esse tempo total, ou seja, o tempo que o projétil volta à altura inicial, né? Nesse nosso caso aqui, estou chamando ele de tempo total. Nesse caso, é interessante a gente considerar o quê? Olha, se ele sai, nós geralmente fazemos coincidir a origem, ou seja, o x0 e y0, com o ponto de saída. Dessa maneira, eu posso garantir que o y0 é igual a zero e o x0 também é igual a zero. A posição inicial é o 0, 0. É isso que eu estou dizendo, né? É uma escolha inteligente da nossa parte. Mas se você fizer diferente ou tiver um problema que te obrigue a fazer diferente, aí é claro que a gente vai considerar um valor aqui para y0 e x0 diferente de zero. Não há problema algum nisso. Mas como a gente adotou aqui dessa maneira, né? Eu posso garantir então, vamos aqui devagar, né? Que isso aqui vale zero, e se ele está voltando à altura de lançamento, ele está voltando ao ponto zero de novo, né? Então, quando eu continuar aqui, vai ficar y menos y0. Como ele está voltando, y é igual a y0, independente aqui nesse caso de ser zero ou não. Um valor menos ele, né, mesmo, vai dar quanto? Vai dar zero, não é verdade? Então, nós temos zero, a velocidade inicial y aqui é v0 seno de θ, né, vezes t. Onde esse t, aqui também faltou completar, né, é o que eu estou chamando aí de tempo total, né, esse tempo total, ok? Eu fico com uma equação, uma equação do segundo grau aqui incompleta para resolver. E qual que é uma maneira que a gente tem de resolver isso aqui de uma forma esperta aqui, inteligente para nós? Ó, é o seguinte, se eu colocar, né, era para ter aparecido aqui, se eu colocar, agora sim, se eu colocar, né, esse t em evidência, o que vai acontecer? Se eu coloco em evidência, eu vou ficar com, ó, t vezes v0 seno de θ, volta para cá de novo, menos meio de g, não era t ao quadrado? Ao invés de t ao quadrado eu tenho só t, porque eu coloquei em evidência. Se eu multiplicar de novo, volta ao que eu tinha antes, é só aplicar a distributiva. Por que é legal fazer isso? Porque ou o t tem que ser igual a zero, e não é isso, né? Porque
Quando é o t igual a zero é a situação inicial, não quando ele volta à altura inicial. Então essa não serve para a gente. A outra alternativa é que o que está dentro do parêntese aqui, ó, seja igual a zero. Então se isso que está dentro do parêntese for igual a zero, aí nós temos então o que estou chamando aqui de tempo total, ok? Dessa maneira, ó, é só a gente, como aqui está menos, né? Por que está menos aqui? O G não é contrário ao que a gente adotou como sendo positivo, por isso aparece esse menos aqui. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, vai ficar mais, né? Então, meio G vezes o T total aqui, né? Tzão aqui é tempo total. E aí, a gente, dando continuidade, ó, tem alguns aqui que está dando trabalho para aparecer, né? Aí vamos voltar aqui que ele aparece, quer ver? Aí, né? Esse tempo total, então, dado para a gente 2V0 seno de θ sobre G. Alguns índices sumiram aqui, mas não sei porque a gente completa sem dificuldade, né? 2V0 seno de θ sobre G. E o que a gente tira daqui? Olha só, se você olhar só esse pedacinho aqui, ó, V0 seno de θ sobre G, é justamente o que eu tinha lá para o tempo de subida. Então, o tempo total, nesse caso que a gente está considerando, sem resistência do ar e tudo mais, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, né? O tempo total é 2 vezes o tempo de subida, ok? Matematicamente, veja que eu não estou adotando aqui valores, então, trabalhando, manipulando aqui as equações, né, convenientemente, aplicando a teoria que a gente tem, você consegue chegar nessa informação que já era esperado, né? O tempo total, 2 vezes o tempo de subida. 2V0 seno de θ sobre G, e eu que tinha colocado aqui de propósito, né, que o tempo de subida que a gente obteve antes, V0 seno de θ sobre G, ok? Se estiver tranquilo, vamos seguir. Quem não estiver tranquilo, volta e reveja aí essa parte do vídeo. Considerando aqui agora, eu quero calcular a altura máxima, ou quanto vale o y, né, no ponto que eu estou chamando de altura máxima, ok? É isso que a gente quer encontrar aqui. Então, veja só, partindo daquela equação que me dá a posição aí, né, y em função do tempo, basta eu substituir esse t que eu achei, que é o tempo de subida, o tempo até chegar na altura máxima, né? Lembrando que eu vou considerar o y0 igual a zero, como a gente já fez antes. Substituindo aqui, então, ó, eu vou pegar isso aqui, que é o tempo de subida, e colocar na equação, né? Se fosse um valor, você não faria isso? Eu não fazer isso com entidades aqui matemáticas, né? Com partes aqui do que a gente está trabalhando. Fazendo isso, ó, V0 seno de θ sobre G. Olha, você vai multiplicar, ó, V0 vezes V0, V0 ao quadrado, né? Seno ao quadrado de θ sobre G. E aqui é elevar ao quadrado, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre G ao quadrado, né? Aí vai ficar um G ao quadrado, tem um G aqui fora, simplifica. Então, como é que a gente pode escrever isso aí finalmente? Ó, V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre G, menos meio, V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre G. Lembra que não está G ao quadrado porque simplificou com o outro que estava por fora. Isso aqui, desculpa, isso aqui que eu tenho, ó, não é justamente a mesma coisa que está aqui? Ó, não é igual? Então, na verdade, eu tenho 1 menos meio. 1 menos meio é quanto? Meio, né? Então, esse y máximo, ou seja, essa coordenada aí da minha altura máxima, é dado por meio V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre G. Tá vendo que fica simples, né? Avaliando aqui, fazendo aqui com calma, tranquilamente. Então, nós temos que essa altura máxima é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Basta, então, você aplicar isso, né? Novamente, o G é algo constante para pequenas variações de altitude. V0 é a velocidade inicial de lançamento. O θ é o ângulo inicial de lançamento. Então, dependendo dessas constantes aí, né? Constantes em relação ao nosso problema, é claro, né? Então, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G me dá essa altura máxima, ok? E o alcance? O que é o alcance? O alcance é eu encontrar esse ponto aqui, ó, quando ele volta, né, à mesma altura de lançamento,
quando ele atingiu. Ou eu posso inclusive usar essa expressão, a inicial que eu vou colocar para vocês, essa aqui, para calcular a posição x em cada instante. Porque eu posso ter interesse também de calcular a posição x desse corpinho, dessa partícula, desse projétil, em cada instante aqui. Nada impede, né? Bastaria usar essa expressão. Mas se eu quiser calcular o alcance, a gente está chamando de alcance esse ponto aqui, que costuma chamar até de XA, né? Quando ele volta, né? Àquela altura de lançamento. Mas é claro que agora a coordenada x, ou seja, o deslocamento horizontal, quanto que ele andou em relação à posição inicial na horizontal. Então, no instante t total, né? Ou seja, naquele instante de tempo que eu estou chamando de total, qual era o valor de x, né? Lembrando que o x era aqui, pela nossa escolha, a gente está considerando ele como sendo zero, né? Colocamos a origem ali no ponto de lançamento. Então ficaria V0 cosseno de θ. O que é isso? É o Vx, né? V0 cosseno de θ é a componente inicial da velocidade na direção x, mas como não muda, a gente chama só de Vx, V0 cosseno de θ, vezes o tempo total, né? Então, substituindo isso aqui na nossa expressão, vai ficar algo assim, V0 cosseno de θ, 2 vezes V0 seno de θ sobre g, né? Só ajustando essa equação, então fica 2 V0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ sobre g. Aqui está, podemos dizer, pronto, mas é mais conveniente escrever de uma outra forma, que nós vamos precisar de algo aqui da matemática, que quem já estudou trigonometria, com certeza já viu. Quem não estudou, vai ver, mas não é algo tão complexo. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide e a gente volta aqui depois, né? Vamos fazer aqui um parêntese matemático. Quando eu tenho o seno da soma de dois arcos, né? Seno de A mais B, isso é igual ao seno de A, cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Então, seno A cosseno B mais seno B cosseno A é o seno da soma, né, de dois arcos aqui, chamados de A e B. Um caso particular aqui é quando A é igual a B e é igual a θ, para a gente chegar no nosso problema, né, que é o que eu quero aqui para a gente. Se A é igual a B igual a θ, então ficaria seno de θ mais θ, seno de θ vezes cosseno de θ mais seno de θ vezes cosseno de θ. Não é a mesma coisa? Seno θ, cosseno θ, seno θ, cosseno θ? Então é 2 vezes seno θ, cosseno θ, né? 1 mais 1, 2. Seno de θ mais θ, então vai ficar seno de 2θ. Então seno de 2θ é 2 vezes seno de θ vezes o cosseno de θ. Então grava aí, seno de 2θ, ou seja, o seno de 2 vezes um arco, é 2 vezes o seno daquele arco vezes o cosseno do mesmo arco, tá? E por que eu estou falando isso? Porque se a gente voltar aqui, 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Então, essa parte é quem? É seno de 2θ. Então, o nosso alcance fica V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g, né? E aí é interessante a gente, até vou voltar lá na nossa ilustração para a gente ver isso, é interessante na nossa animaçãozinha, né? A gente perceber o seguinte, algumas coisas aqui legais, né? Se esse ângulo for 30, eu teria o seno de 2 vezes 30, então seria um seno de 60, certo? Se esse ângulo for 60, eu teria 2 vezes 60, que é 120. Só que se você pegar a calculadora e olhar o seno de 60 e o seno de 120, eles são iguais. Se eles são iguais, para os dois ângulos eu vou ter que ter o mesmo alcance. Nós vamos ver isso lá na simulação. Entenderam o raciocínio? Então, se θ for 30, 2 vezes 30 é igual a 60. Se θ for 60, 2 vezes 60 é 120. E o seno de 60 é igual ao seno de 120. Consequentemente, os dois, né, para esses dois ângulos de lançamento, para um mesmo V0, obviamente, né, eu tenho que ter o mesmo alcance. E nós vamos ver isso lá na simulação. Outra coisa interessante, que o seno é máximo quando o ângulo é um ângulo de 90 graus, certo? Não o θ, preste atenção. Quando o ângulo, aqui, quando o argumento aqui do seno é 90, o seno é 1, que é o máximo. Então, para esse argumento aqui, que é 2θ ser 90, esse θ aqui, que é o ângulo de lançamento, tem que valer quanto? 45. Então, o alcance é máximo para o ângulo de 45 graus. Por quê? 2 vezes 45 é 90, seno de 90 é 1, que é o valor máximo do seno, certo? Então, vamos lá, eu
vou colocar para a gente aqui de novo, né? Só um instante, o navegador ali. Deixa só eu colocar aqui para a gente. Isto, né? O navegador, olha só, vamos tirar aqui, né? Olha, se eu coloco o ângulo a gente consegue brincar aqui, depois se vocês quiserem podem fazer isso, é o PET, né? E aí lá vocês acham várias simulações que eu vou utilizar nas aulas. Se eu coloco o ângulo de 30 graus e lanço aqui, ó, o que nós temos, né? Ó, até vou tirar vamos tirar aqui por enquanto, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu lançamento, né? Se eu coloco aqui um ângulo de 60 graus, o que eu espero, né? Pelo que eu disse lá para vocês, eu espero que coincida ali o alcance, e é justamente isso que acontece, né? Veja que a altura não é igual, e eu não disse que seria igual, eu disse que o alcance seria o mesmo, né? Analisando aquela expressãozinha que a gente chegou, onde tem lá o seno de 2θ. Eu disse para vocês que se o θ for 30, eu ficaria 2 vezes 30, 60. Se o θ for 60, 2 vezes 60, 120. E o seno de 60 e o seno de 120 são iguais. Consequentemente, para uma mesma velocidade inicial, os alcances seriam os mesmos. É justamente isso que a gente consegue ver aqui na simulaçãozinha, né? E o outro caso que eu disse para vocês é quando o ângulo é um ângulo de 45 graus. E aí nós teríamos o alcance máximo. E é justamente o que nós temos aqui também na simulação. Se vocês quiserem, podem abrir depois, brincar com esse ângulo e vocês vão ver que tudo isso que eu falei para vocês é o mais importante aí para nós, ok? Para a gente finalizar aqui então, em síntese, o que nós temos, né? Olha, tudo que nós obtivemos aí ao longo da nossa aula. O tempo de subida, né? V0 seno de θ sobre G. O tempo total, 2 vezes o tempo de subida, ou seja, 2 vezes V0 seno de θ sobre G, né? Tá aí já pra gente. A altura máxima, V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2G. O alcance, V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. E nós vimos que esse alcance ele é máximo para o ângulo de 45 graus, ok? Como eu disse, não acho que seja interessante ou importante ou de suma importância que vocês decorem, né? Essas relações, mas é importante entender como eu cheguei em cada uma delas, quais são os pontos chaves ali, a teoria envolvida para chegar nesse ponto, né, obter isso que a gente tem aqui, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse que era o nosso objetivo aqui, falar sobre o movimento oblíquo, o movimento de projéteis, né, analisarmos isso aí muito bem, né, para esse caso, quando a gente não considera a resistência do ar, obviamente, né, um caso mais simples, que é o que a gente trata, vejam, né, as partes principais, aquilo que ficar em dúvida, e espero que vocês consigam compreender tudo aí, e até um próximo vídeo.